Boa noite. Bora conversar mais um pouquinho hoje? Bom, vocês já devem ter percebido que os ânimos estão exaltados, porque a gente está com medo do que pode vir ao Brasil caso o Traste seja reeleito. Ele já deu amostras do que ele é capaz, do que ele fez. É só prestar atenção. Ele não tem respeito nenhum pela mulher, não se interessa nem um pouco pela educação. E a violência, ele resolveu armar a população. Vamos lá. Os ânimos estão exaltados, muito exaltados. Acontece que isso está atingindo a nós de uma forma geral, o nosso contexto. Você não acredita? Preste atenção. Eu não vou citar, porque eu não sei exatamente sobre a matéria, mas houve uma agressão, uma tentativa de assassinato por alunas aqui na cidade, a facada. Preste atenção. Eu sou mãe e sou avó. Quando a gente coloca uma criança, um jovem, numa escola, ele vai para a escola, a gente pensa que ele foi lá estudar e ele vai voltar para casa. Ele foi e vai voltar para casa, normalmente. E de repente você tem uma situação que tem alguém ferido, que pode ter problemas de saúde, que eu não sei, não posso informar mais. E, de repente, quem agrediu pode chegar numa viatura em casa. Isso não é normal, não é normal. A escola, para crescimento, para enriquecimento de conhecimento, de desenvolvimento de ideias, de conhecimento da diversidade, e como pode ter uma situação dessa? Então vamos falar assim, eu não procurei até me informar sobre esse assunto, mas eu vou dizer o seguinte, como deve se tratar de menores, isso não vai aparecer. Não vai aparecer para preservar as alunas. Mas que ânimo é esse? Onde eles estão vendo essa violência ser naturalizada? Então vamos lá. Quando você acha que a população vai ser armada para poder se defender, de quem? A pessoa se defender de bandidos? Vamos procurar saber sobre os bandidos. Uma das coisas que é muito importante na politização é que antes de ferver o sangue, quando você tem alguma notícia que te espanta, que te assusta, que te faz ficar nervoso, você ficar com raiva, primeiro você precisa conhecer contexto. O contexto faz muita diferença. Então, a gente vai começar a ver isso aí com o tempo. Mas em resumo do assunto é isso. Essa violência não pode terminar bem. Isso pode atingir a mim, pode atingir você, pode atingir nossos filhos, nossos netos. E eu quero um futuro para eles. Eu quero um futuro saudável, que eles consigam estudar, que eles consigam conversar, porque nem a conversa foi proibida, abolida, principalmente porque o pensamento também. Você não pode pensar diferente do outro sem ocasionar algum tipo de rusga.
Isso não é legal. Não pode ficar bem. Agora também temos que falar outra coisa. A rede está inundada de ataque aos nordestinos. Isso chama xenofobia. Xenofobia é você não aceitar, não considerar a humanidade de pessoas que não nasceram no mesmo lugar seu, que tem sotaque, que tem racismo no caso de falar da cor da pele, a etnofobia também, vamos falar pelos indígenas também. A pessoa preconceituosa, ela olha para outra sempre com um filtro que faz, tipo assim, eu sou melhor do que ela, eu falo melhor, a minha aparência é mais bonita, essa pessoa não tem cultura. É mais ou menos isso. Isso tem a ver com xenofobia. E aí vamos pensar assim, essas pessoas que são xenófobas aqui no Brasil, em relação ao Nordeste, em relação a qualquer outro lugar, tá? Porque existe, sim, preconceito entre um estado e outro, região e outra. Mas essas pessoas que se acham a rainha da cocada preta, a última Coca-Cola do deserto, quando elas saem do país, quando elas saem do Brasil, por um exemplo, no céu deles, que é os Estados Unidos, que eles consideram os Estados Unidos, eles percebem assim que cruzam a fronteira que eles não são brancos. E aí, lá, eles são latinos, entendeu? E se eles são latinos, lá, primeiro, você pode ter tratamento interessante se você tiver uma situação financeira razoável. E tratamento interessante, tá? Preste atenção. O que acontece na hora que os mais pobres, primeiro, na hora que para como é que fala? Na imigração, costumam voltar de lá mesmo. Porque se você não for a passeio, mandando, passeando, alguma coisa nesse sentido, você precisa declarar que você não vai procurar emprego lá, porque lá não vai ter emprego para você. Já começa por aí. Então, você tem que estar empregado aqui e está indo passear lá, tá? Isso chama xenofobia também, porque uma pessoa que entra lá, ela não pode tirar o emprego da pessoa que está lá. É por aí. Esse preconceito existe. E o pessoal não sabe disso. Eles acham que aquilo ali é o paraíso. Acontece que lá existe pobreza, existe gente na rua, e são justamente aqueles que vão para lá se aventurar, tentar arrumar um emprego, fogem da imigração o tempo todo, porque se forem pegos, eles são deportados para o país. E pequeno detalhe, costuma estar algemado e enfiam, tipo assim, te prende e te enfiam no avião e você não pergunta para você se você quer ir. Você vai ser deportado para o país, para o Brasil. Entendeu? Cuidado com a xenofobia. Nós também podemos ser vítimas dela fora daqui. E temos agora a negação. A negação é famosa porque o pessoal está sendo recomendado que os apoiadores desse presidente evitem pesquisas, se neguem a responder pesquisas para que o país fique numa total apagão de dados.
o pessoal ligado ao Lula vai responder se for perguntado, mas os bolsonaristas não vão. E aí o que acontece? Sempre não tendo esse espaço para que eles possam questionar a pesquisa do lado deles, por exemplo, eles não responderam, então não tem como eles ter a pesquisa ter dados. Ou se derem, pode estar mentindo de repente para falar que vão votar no Lula, podem simplesmente se negar de responder mesmo, e isso aí vai dar uma discrepância no valor da pesquisa, nos números da pesquisa. Pequeno detalhe, isso chama negação, porque você negar uma coisa que você está vivendo, não poder falar dela e não acreditar em dados, isso já aconteceu outra vez aqui no Brasil e tem pouco tempo. A negação das vacinas. Não vamos tomar vacina porque o mito disse que não precisaria, que elas seriam um vírus chinês. Várias coisas, eu vou te falar, é tão louca essa história que a gente fica assim, meu Deus, como é que pode acreditar numa coisa dessa? E aí, eles simplesmente se negaram a se vacinar, certo? E deve ter, sim, gente que não foi vacinada e que, como o resto está uma boa parte vacinada, quando eles pegaram, já pegaram o vírus atenuado agora, tá? Então vamos falar assim, então o estrago não é tão grande para as pessoas que pegam, mas precisou de muita gente, são 700 mil pessoas morrerem, destruírem famílias, para comprovar essa teoria deles. Será que vale? Será que vale você negar uma coisa dessa e ter na sua consciência um pai, uma mãe, um irmão, um amigo, um filho mortos? Não sei se essas pessoas dormem, não sei mesmo. Mas é isso. A conversa foi rápida, mas a ideia era falar sobre esses 3 temas. Espero ter clareado um pouquinho das ideias. Boa noite.